Nessa hora possamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, colocando em suas mãos tudo aquilo que nos perturba, que nos entristece, que tira o nosso equilíbrio. Mestre Jesus, que o Senhor possa olhar no fundo da nossa alma, reconhecendo as nossas dores, as nossas necessidades, trazendo assim, através do seu amor, o recurso que necessitamos para a nossa cura, para a nossa calma, para a nossa felicidade. Que a tua luz possa nos envolver, nos fortalecendo, aquecendo o nosso coração, permitindo assim caminhar com mais fé, com mais amor, acreditando, Mestre Jesus, que tudo aquilo que está por vir para nos beneficiar virá. Então, boa noite a todos, né? É muito bom ver as carinhas sempre que conhecidas, né? Que estamos retornando, uns só estão retornando hoje, né? Após o recesso. Sejam todos bem-vindos. Nós sabemos que muitas vezes nós chegamos aqui com o nosso coração tão pesado, com tantas dúvidas, né? A gente precisa tanto de orientação, e é aqui, né? Na casa, que a gente encontra muitas vezes. E eu não poderia começar essa nossa conversa de hoje sem lembrar o nosso professor Fábio, né, que era o nosso grande incentivador das palestras. O Fábio, ele sempre foi nosso professor, ensinou para a gente desde o básico, né, e ele sempre incentivava para que outras pessoas pudessem da casa fazer, né, as palestras que ele tanto fez, né, e tanto gostava de estar aqui nessa casa. Então, que a gente leve boas vibrações para ele, né? Hoje ele está no plano espiritual, se preparando, né? Também para poder ajudar também do lado de lá, né? Então, a nossa conversa de hoje é sobre o despertar da centelha divina. Essa centelha, ela existe dentro de nós. Mas nós acreditamos, quem de nós aqui tem essa certeza que essa centelha divina está dentro de nós? Alguém assim acredita fielmente? Mas a gente já está com ela desperta? Acho que muitas vezes não, né? Por quê? Quantas vezes nós sentimos fracos, esgotados ou sem resposta diante dos desafios da vida? Acho que muitas vezes, né? Olhamos para os problemas do mundo, da família, principalmente, né? Da saúde, e nos sentimos tão pequenos, mas a doutrina espírita traz um convite. Olhar para dentro de cada um de nós, né? E perceber que existe uma força imensa esperando para ser desperta. E esse acreditar que existe essa força dentro de nós é o ponto inicial, né? Que a gente sabe que existe e que muitas vezes nós esquecemos. E muitas vezes, né, nós vamos buscar lá fora o que nós temos. O que é a centelha divina, né? A nossa essência espiritual. É a herança do Criador em cada um de nós. Então, nós temos essa herança que é dada por Deus, que nos criou, né? Essa força que buscamos do lado de fora, ela já existe dentro de nós. O que chamamos de força interior é, na verdade, a centelha divina, que é a nossa herança como filhos de Deus. Deus criou a cada um de nós simples e ignorantes. Então, Deus criou todo o espírito igualzinho, né? Simples e sem saber de nada, mas destinados à perfeição. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta aos espíritos: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E dentro do nosso tema aqui a gente pode perguntar: Deus criou uns dotados da centelha divina e outros não? Aí a mesma resposta que os espíritos deram para Kardec.
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Então, essa foi a resposta que os espíritos deram, que todos nós fomos criados igualmente. Mas a cada um de nós foi dado uma missão para que a gente possa aperfeiçoar. E nós temos condição, com esse aperfeiçoamento, de chegarmos à perfeição, que é o que fomos criados para isso. Basta que a gente acredite nessa situação, que a gente pode chegar lá, né? Então, Deus criou todos nós simples e ignorantes, mas com o germe da perfeição. Somos imortais, somos espíritos imortais em evolução. Não fomos feitos para a fraqueza, carregamos os atributos divinos em germe. Então, a força interior ela não é construída do zero, mas desperta do nosso próprio íntimo. Então, ela vai sendo desperta. A partir do momento que nós acreditamos, ela vai sendo desperta. Quando nós acreditamos, nós temos essa força de lidar com as situações difíceis da vida, acreditar que Deus tem esse propósito para a nossa melhoria, nós vamos conseguir. E nós vamos despertando essa força aos poucos. Também ela não é desperta da noite para o dia. A gente não dá, como a natureza não dá salto, também a gente não chega lá, né? Então, olha só esse carvalho, né? Essa árvore imensa. Então, uma semente de carvalho não é o carvalho ainda, mas já carrega todo o potencial para se tornar uma árvore gigante. Nós somos essa semente. A centelha é o nosso código genético espiritual. Então, a semente está em cada um de nós. Agora, ela crescer depende também de cada um de nós, né? Ela está ali. E ela pode ficar adormecida por muito tempo, mas ela tem todo o potencial de crescimento e de se tornar essa árvore gigante, como nós podemos nos tornar espíritos evoluídos, porque Deus nos criou para chegar até nisso, né? Para chegar a essa perfeição. E o que encobre a nossa luz? O que vocês acham que encobre essa nossa luz? Que deixa ela apagadinha de vez em quando, ou por muito tempo. Está aí, ó, o orgulho, o egoísmo, a vitimização, que é nos colocar, né, como vítimas da situação, do mundo, e o medo da mudança. Elas funcionam como camadas de poeira que escondem o brilho da nossa alma. Quando focamos apenas no problema, esquecemos o poder de superação. Então, muitas vezes, nós focamos tanto no problema que nós esquecemos que nós mesmos podemos buscar a solução. Porque a solução ela já está ali dentro de nós. Muitas vezes a gente está em dúvida, mas se a gente focar, a gente vai encontrar essa resposta. Então, nós podemos ver aí nessa pedra bruta, né, o diamante bruto, as dores e provações da vida não existem para destruir nosso espírito, mas para lavar a lama da ignorância e lapidar a nossa luz interior. Somos diamantes em processo de polimento. Então, nessa imagem aí, nós podemos ver a pedra bruta, mas já também um pouco limpa já, né? Já não tem nem tanta lama nela. Mas ela se tornou um diamante. Foi fácil também para essa pedra se tornar um diamante? Não, ela teve que ser lapidada, né? Então, esse diamante brilhante, né, que está por baixo é a centelha divina. Então, nós podemos acreditar que naquela pedra bruta ali, muitas vezes ainda estamos nessa situação, né? Lá dentro existe um diamante. E esse diamante é essa centelha que pode nos tornar pessoas muito melhores do que somos hoje. Então, a dor, né, os desafios da vida, não existe para quebrar a pedra,
mas para lapidar e se tornar um diamante de alto valor. E nós podemos nos tornar muito valorosos. E nós somos valorosos para Deus, nós somos valorosos para a nossa família. Então, sempre alguém vai observar nós e também se espelhar em algum momento. Então, está aqui a gente pensar em como esse brilhante está ali dentro daquela pedra que foi retirada da rocha já, né? Então, a gente percebe que antes dele se tornar ainda um diamante, uma pedra bruta, ele estava dentro da rocha, que foi retirado, depois lapidado, até se tornar esse brilhante. Então, também tem um longo caminho aí pela frente. E nós vamos citar 3 chaves para o despertar da nossa centelha divina. E começa com autoconhecimento. Esse despertar a força interior exige olhar para nossas sombras sem se culpar. Porque muitas vezes também nós nos culpamos tanto por aquilo que não conseguimos ainda, né? Que a gente também começa a se culpar, e isso também atrapalha. Mas com o compromisso de melhorar. Então, se eu já descubro uma falha e já quero melhorar, eu já estou no caminho. Reconhecer limitações, que cada um de nós temos, as nossas limitações, com um desejo sincero de evoluir a cada dia. Então, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele nos conta, eu vou ler só um trechinho aqui, que ele é bem interessante, depois vocês podem procurar na questão 919. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual, que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar delas as más tendências. Então, esse olhar para a nossa consciência é fazer aquele exame de consciência mesmo, né? Para que eu possa arrancar ali as más tendências que eu trago ainda. Como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Isso é o Santo Agostinho falando. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu asseguro que a um lhe resultará mais que o outro. Então, a gente sempre quer que sejam os lucros, né? Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Porque aí nós podemos deixar a nossa vida de pessimismo, a nossa vida de vítima e despertar para uma outra vida. Com esse exame de consciência que nós podemos fazer, né? Tornar consciente. A consciência de quando nós temos isso sob nossa responsabilidade, ela traz uma luz para nós, né? Que a responsabilidade também é nossa dessa melhoria, e não apenas no outro. O segundo ponto, né, é muito importante, prece e sintonia. A prece, ela não vai mudar a vontade de Deus, mas ela vai aumentar a nossa frequência mental. Ela tira a nossa mente daquela vibração, porque todos nós sabemos, né, que a vibração da nossa mente é aquilo que você... É igual um rádio, o que você quer sintonizar. Então, você tem que colocar naquela frequência que você deseja sintonizar. Então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, evoluir o meu espírito, eu preciso de uma frequência maior. Então, eu vou sair lá da AM e vou passar para a FM. Para isso, eu tenho que mudar essa vibração. E a nossa mente, ela é cheia de vibrações, que a gente tem que entender isso. A nossa mente, ela é poderosa. E nós temos o poder, e que Jesus nos deu esse poder, né? E a prece não muda a vontade de Deus, mas muda a nossa frequência mental, foi o que nós falamos agora, conectando a nossa pequena chama à usina divina, renovando as energias e nos dando coragem e clareza para agir. Aquela clareza que muitas nós precisamos para agir em determinados problemas, em determinados momentos, né?
E no livro Boa Nova, tem uma parte aqui que Pedro estava um pouco desanimado, ele estava cansado já no decorrer, as dificuldades também que eles enfrentaram. E Jesus, percebendo aquele desânimo que Pedro estava naquele momento, falou. Na realidade, Pedro falou, né? Mestre, como deveríamos interpretar a oração? E Jesus fala, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas convidências lhes atenuarão o cansaço do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, se nós precisamos da respiração para viver, nós precisamos da oração, porque essa oração é que vai nos sintonizar com Deus, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, né, para nos ajudar. É indispensável que conheçamos um meio seguro de nos identificarmos com o Pai. E isso, como estavam todos os discípulos reunidos, um deles pede a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou, venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração, dizendo com infinita simplicidade, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Jesus ensina nesse momento a importância da oração. A importância da oração ali para os apóstolos dele também, que naquele momento também sentia fraqueza, como nós também sentimos. Como nós também passamos por momentos também de dúvida, por momentos que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Então, a gente saber que eles também tinham dúvidas, tinham medo, pelas responsabilidades que eles sabiam que eles teriam pela frente. Mas Jesus deixou a importância da oração, essa oração que desde o início nos acompanha e é tão sincera, porque o próprio Jesus, ele elevou o pensamento dele ao Criador, né?
E o terceiro ponto, do terceiro ponto aí, é a ação no bem. A luz interior só ganha intensidade quando ilumina o outro. A caridade no bem é o combustível que acende a nossa centelha. Então, o trabalho na caridade, né, a paciência também, né, que nós temos que ter. E muitas vezes nós pensamos assim, naquele momento de desânimo, né, que chega para cada um de nós. Mas eu faço bem, eu sou caridoso, eu sou um trabalhador de uma casa espírita, né, eu trato todos bem, mas eu não saio do lugar, eu não evoluo, eu não me acho que eu melhorei. E aí nós vamos lá relembrar uma história do bambu chinês. E a história é o seguinte: o bambu ele é plantado, por 5 anos ele é regado. E por 5 anos não acontece nada. Ele não acontece nada, nem um brotinho, nada. Mas depois desses 5 anos, em 6 semanas, o bambu cresce 25 metros. E ele se torna, né, uma árvore forte, né? Então, nós sabemos que é como se as provas fossem os 5 anos, criando raiz. E um dia, sem avisar, você se levanta. E aí você se levanta muito. E aí tem até o ditado, né? Que o bambu verga, mas não quebra. Não que nós não vamos passar por dificuldades, nós vamos continuar passando por dificuldades, né, no mundo, mas nós precisamos ter essa raiz forte. Porque se nós pensarmos assim no que está acontecendo no mundo afora, e se nós não tivermos essa raiz firme, aí realmente é perigoso a gente quebrar. Então, a gente saber aí que essa raiz forte, né, que nós vamos criando pelas dificuldades mesmo que nós vamos passando, né? Mas nós temos um modelo a seguir, né? E é nosso guia também, que é Jesus. E Jesus, ele falou várias vezes o poder que cada um de nós tem. Então, ele fala, lá em Mateus, né, 5,14, vós sois a luz do mundo. E também em João 10,34, ele também fala, vós sois deuses. Quando ele fala, vós sois a luz do mundo, quando ele falou naquele momento, né, em que Mateus ali registrou, ele não falou assim, vocês um dia serão luz, não sei quando, depois de quantas encarnações, não. Ele falou assim, vós sois luzes. Ele afirmou que nós somos luzes. Mas nós não acreditamos nisso. Nós deixamos essa luz apagada. Mas ele afirmou, vós sois deuses. Mas ele também afirmou, vós sois deuses, mas também não é um convite à nossa vaidade, não. Não é que nós podemos nos achar igual ao Criador. Então, a gente também tem que achar o equilíbrio também dentro do que Jesus falou. Né? Nós também não podemos deixar também a vaidade, o nosso ego. Né? Jesus também não falou isso, porque Jesus foi o grande exemplo da humildade. O poder que Jesus tinha, ele jamais foi vaidoso. Ele jamais foi orgulhoso. Na verdade, o maior exemplo de Jesus foi sobre a caridade. Né? Até nos momentos ali da crucificação, Jesus foi humilde. Ele não usou o poder que ele tinha, mas ele aceitou aquele momento que ele teria que passar, porque também estava escrito. E se Jesus também não tivesse aceito a vontade de Deus naquele momento, talvez hoje a gente não estaria aqui falando dele. Então, ele aceitou a vontade de Deus, mas ele também exemplificou. Ele deixou os exemplos que nós seguimos hoje, né? Então, ele exemplificou a resignação ativa, atravessar as tempestades com serenidade,
paz e a certeza da imortalidade da alma. E também tem várias passagens de Jesus sereno nas tempestades. Tem uma das passagens da tempestade que até os apóstolos estavam com muito medo, porque o barco ia virar. E Jesus lá dormindo serenamente, porque ele tinha a certeza de que Deus estava ali. E mesmo que o barco virasse, mas Deus estava ali também para que pegasse cada um. E Jesus também várias vezes pegou ali alguém lá do fundo e trouxe. Porque em quantos momentos nós nos sentimos assim no fundo do poço? Várias vezes. Mas a gente tem a certeza que a mão de Jesus está ali para despertar essa força que tem dentro de nós. E nós temos um potencial espiritual infinito. Nós temos 100% de capacidade de evoluir. Porque nós fomos destinados à felicidade. Nenhuma queda é definitiva. A doutrina espírita nos ensina que o mal é temporário. Até Maria, em um dos momentos, fala para uma pessoa que foi procurá-la, isso também passa. E que Chico Xavier também tinha essa frase também estampada no teto dele, para que quando ele abrisse os olhos, ele olhasse, isso também passa. Tanto momentos bons quanto momentos maus, tudo passa. Mas isso também foi um ensinamento também de Maria para uma pessoa que passava por um momento muito difícil. Mas o progresso do espírito é uma lei soberana e inevitável. A força de vontade é a chave que abre essa porta. E aí nós temos os passos práticos para o dia a dia. A vigilância dos pensamentos, porque nosso pensamento ele voa. O nosso pensamento ele nos leva tanto para o bem quanto para o mal. Então, substitua pensamentos de derrota por vibrações de esperança e coragem. A leitura edificante. Alimente a mente diariamente com os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. E nesse ponto aí também, nós podemos pensar também que a gente também não pode ficar ligado também às notícias ruins. Muitas vezes nós focamos tanto nessas notícias dos jornais, na internet, e a nossa mente fica perturbada. Nós entramos naquela sintonia, e aí é onde nós falamos novamente da frequência mental, da onde a nossa mente está nos levando. Para que frequência nós estamos indo? Nós estamos indo para a frequência lá da AM, nós queremos ir para a frequência do FM, então a gente tem que pensar nessa frequência. E essas notícias, não que a gente vai ficar sem saber das notícias, é claro que a gente tem que saber, mas a gente não pode entrar tanto nessa frequência ruim, porque a nossa frequência é que vai ajudar o mundo também a melhorar. Porque se cada um vibra numa frequência alta, nós vamos conseguir que essa frequência chegue. E nós precisamos dessa frequência também para essa conexão com Deus. Nós não podemos pensar assim, nossa, eles têm que descer até nós. Não, nós é que temos que subir até eles. Porque não é fácil também dos nossos mentores também virem até a Terra. Muitas vezes o mentor chega aqui na casa e fala, hoje foi difícil chegar aqui. Porque não é como a gente imagina, né, que eles vêm assim, a qualquer momento, sem nenhuma dificuldade. Não, tem dificuldade. Porque às vezes está tão denso a Terra, pelos nossos pensamentos, pela nossa frequência, que é difícil deles virem aqui. É difícil deles estarem ao nosso lado. Então, nós precisamos ajudá-los também. E nós vamos ajudá-los acendendo essa luz dentro de nós e aumentando essa frequência, para que essa conexão seja feita. Porque se eu não abro a minha mente, se eu não melhoro os meus pensamentos, essa frequência, eu não consigo escutar o que o meu mentor está querendo falar, o que Deus está querendo me dar em resposta daquele sentimento, daquele problema que eu estou passando. Então, muitas vezes, nós vamos buscar lá fora, mas a resposta está aqui. Algumas vezes, eu já devo ter falado para alguém aqui, que às vezes não conseguia um atendimento, e eu falei, senta ali, conversa com Deus,
O seu mentor está aqui, os mentores vão te ouvir, basta a gente acreditar. Porque quando a gente está aqui, aqui tem vários espíritos aqui cuidando de cada um de nós. O mentor de cada um, o anjo de guarda de cada um, sabe o que passa dentro de cada coração que está aqui, dentro da nossa mente. Então, quando às vezes a gente fala assim, pessoal, vamos desconectar um pouquinho do celular. Vamos aqui nesse momento, porque aqui o espírito que está aqui ao seu lado, que muitas vezes veio trazer, como várias vezes vem trazer uma pessoa aqui que está à beira do suicídio, tem pessoas que estão com uma dor imensa. Então, a gente também tem que ter o silêncio aqui dentro, para que a gente também consiga, né, aumentar essa sintonia também com o alto. E acreditar que a luz, ela já está dentro de nós. Então, como eu já disse, quando Jesus falou, vós seus deuses, não é um convite à vaidade, se achar igual ao Criador, mas sim chamado à autorresponsabilidade. Significa reconhecer que temos dentro de nós uma força ativa indestrutível e que somos os únicos escultores do nosso próprio destino luminoso. Então, eu acho que todos nós queremos chegar nesse destino luminoso. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, que nós procuramos, né, os ensinamentos, seguir os ensinamentos de Jesus, porque a gente pode, mas quem é o único responsável somos nós mesmos. Ninguém vai fazer isso por nós, a não ser nós. E nós podemos chegar a esse destino luminoso com toda certeza. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. Isso é uma frase de Chico, através da psicografia de Emmanuel. E lá em Mateus 5,48, Jesus fala, né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E o que a gente pode fazer? Que a gente pode nos comprometer a, durante essa semana, cada dia, a gente tentar iluminar essa centelha. A certeza de que ela existe e tentando a cada dia, dando um passo para essa nossa iluminação, para chegar lá naquele destino luminoso que nós queremos, né? Pensar que nós não estamos sozinhos, né? Deus está em mim. Eu não sou fraco, eu estou me fortalecendo. Eu não desisto, porque a centelha divina está dentro de mim. Basta que eu acenda essa centelha, essa luz, né? Porque o nosso problema, ele eu não sou o meu problema, eu estou passando por esse problema. É isso que a gente tem que pensar. A centelha nunca se apaga, só precisamos tirar as cinzas. Porque se nós pensarmos que existe lá uma brasa, você pensa assim que está ali aquele carvãozinho ali, está apagado, mas tem uma brasa ali dentro. Então, se nós conseguimos retirar essa cinza, esse fogo, né, e essa centelha divina está ali. Então, agradeço a todos. E outra coisa também que a gente pode fazer, que não é fácil, mas nos ajuda muito também, é a meditação. Essa meditação é que você para ali naquele momento, né? Você conecta, você para a sua mente, porque hoje a nossa mente ela está muito estimulada com a TV, a internet, o celular, que nós não desgrudamos dele por nada. Então, esse momento é aquele momento assim, que você fica sentado ali, que você desliga. No yoga tem o ditado que fala o aqui e o agora. Então, a gente parar aquele momento e pensar, não pensar. E quando nosso pensamento, meu professor de yoga sempre fala assim, que o pensamento são como nuvens. Eles passam, mas a gente não pode reter. Então, mesmo que a gente não consiga, porque a nossa mente ela não para, ela pensa o tempo todo. Mas a gente pode trazê-la novamente.
Então, trazer a nossa mente naquele momento, o aqui e o agora, né? E relembrar sempre dos ensinamentos de Jesus. E acreditar que essa força está aqui e ela existe. E que a gente pode realmente chegar a ser um espírito puro. Talvez demore, sim, mas nós podemos chegar lá. Muito obrigada a todos. Amado Mestre Jesus, que a Tua luz e o Teu amor possam nos envolver nesta hora, afastando de nós toda enfermidade, todo perigo, tudo aquilo que nos tira o equilíbrio. Sendo assim, que a Tua luz possa renovar as nossas forças, trazendo, Mestre Jesus, aquela luz interior que nos move, que nos faz, Mestre Jesus, olhar para dentro de nós, sabendo o que podemos melhorar, reconhecendo as nossas dificuldades, mas também reconhecendo as nossas qualidades, reconhecendo a bondade que há no nosso coração e que essa bondade possa transbordar, beneficiando todos à nossa volta, beneficiando, Mestre Jesus, aquele que está ao nosso lado, às vezes triste, mas que o nosso amor possa envolver essa pessoa assim como o Senhor nos envolve, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.